Sociais aqui pela UFRN e atualmente é professor adjunto do Departamento de Economia e coordenador do programa de pós-graduação em Economia. Tenho experiência na área de Economia, atuando principalmente em seguintes temas: desenvolvimento socioeconômico, macroeconomia, economia do trabalho e economia regional. Então, o professor Patrício Valdieso, da Universidade de Los Lagos, Chile. Ele é licenciado em História e Geografia pela Universidade Católica do Chile, pós-graduado em Política Pública Comparada pela Universidade de Cuba, pós-graduação em Economia do Trabalho na Academia de Humanismo Christian e doutor em Filosofia pela Universidade Católica da Baviera, na Alemanha. Aí é professor titular da Universidade de Los Lagos, no Chile. Lembrando que cada um dos palestrantes terá 30 minutos para expor sua fala e depois a gente vai para o debate. Boa noite a todos. Agradecer aqui ao professor Fábio pelo convite. É sempre um grande prazer vir aqui ao Centro de Ciências Humanas e Letras. Fiz o doutorado aqui, na Sociologia, então tive muitos amigos. A gente tem sempre uma boa conexão. Eu sou um economista não ortodoxo, heterodoxo, e, digamos assim, gosto de navegar em diversas áreas, não somente na economia, mas na sociologia, na filosofia, no direito, na história. Então, vocês não vão encontrar aqui um economista puro sangue, mas alguém que filosoficamente entende o homem como a medida de tudo. O homem é o sentido da vida. Então, a economia tem que estar a serviço do homem e não o homem a serviço da economia. Quando o Fábio me convidou para falar sobre o trabalho e a socioeconomia do meio ambiente, fui pensando o que fazer. E aí eu tive uma ideia que eu acho interessante. Vou apresentar aqui uns gráficos, uns dados, porque discutir trabalho e socioeconomia, a gente também tem que entender um pouco a conjuntura nacional, digamos, não somente na conjuntura, mas também no médio e longo prazo, como tem sido o desenvolvimento econômico brasileiro. E aí eu vou apresentar alguns dados que eu acho que são importantes, são dados que eu julgo bons, otimistas, e depois vou mostrar o lado ruim também da situação. Ou seja, a realidade é o que é. Nós é que observamos os lados bons e os lados ruins, nós é que fazemos as coisas boas e as coisas ruins. Então vou apresentar alguns dados dos últimos 20 anos e tentar puxar um pouco isso para a questão não somente socioeconômica, mas também ambiental, a preocupação ambiental. Então, e por que eu vou fazer isso? Porque a gente está num momento bem interessante da economia e da política brasileira. Desde o ano passado, se prega que o caos está ocorrendo. Recentemente, o Arminio Fraga disse que estamos caminhando para o caos, e eu fiquei perplexo, porque se eu tivesse a fortuna dele, o dinheiro dele, o conhecimento, já que estamos indo para o caos, eu iria embora para um outro país. No entanto, ele fica aqui, trabalhando aqui, ganhando dinheiro aqui. E aí eu me pergunto, que caos é esse? É caos para quem? Alguns podem me achar ingênuo, mas hoje a minha vida é muito melhor do que dos anos 90, do que dos anos 80. E não só a minha vida pessoal, mas a minha vida em relação com a minha família, com meus amigos, com os pobres, com a classe trabalhadora no Brasil. Então, uma mudança radical, certo? Não revolucionária, mas célere, rápida, e que eu acho que gerou benefícios em grande parte para a classe mais pobre, para a classe trabalhadora. E trabalhador viver melhor também é complicado, porque a gente está numa sociedade de corporações, que não aceita muito que você pense o contrário. Então vamos começar apresentando aqui um pouco a evolução da população brasileira. Percebam que houve um crescimento significativo entre 1995 e 2002. Mesmo a taxa demográfica, a explosão demográfica não sendo mais uma explosão no Brasil, ou seja, a taxa de natalidade no Brasil caiu muito, a cada vez nós crescemos menos,
mas a população cresceu significativamente nos últimos 20 anos, como a gente pode ver nesse gráfico. O PIB per capita, né, que seria a divisão do produto por todas as pessoas, também cresceu. Agora, diferente da população, ela tem, a taxa de crescimento do PIB, tem um ano aí que marca um crescimento mais célere. Não ideal, mas um pouco mais rápido, que é basicamente a partir de 2003, 2004. Antes de 2003, 2004, não quer dizer que não tenha havido crescimento per capita, houve, né? Mas eram taxas ainda insignificantes. O PIB per capita, como eu dizia numa aula passada, é a divisão de todos os bens em relação à população. É um índice meio falso, porque não explica como é que esse PIB é realmente dividido, porque a estatística, como dizia o Roberto Campos, né, as estatísticas ela é como fio dental, né, ela mostra quase tudo, mas não mostra o principal. Então, com a estatística, numa média dessa de crescimento, não significa dizer que a distribuição foi realizada da melhor forma possível, principalmente para a classe trabalhadora. Longe de mim dizer isso. O fato é que a economia cresceu, o produto médio, o PIB per capita também cresceu. É melhor que ele cresça do que, evidentemente, que ele não cresça, porque se ele não cresce, não tem o que dividir. Se ele cresce, há pelo menos a possibilidade do que se dividir. O emprego. E aí tem o crescimento do emprego formal, que eu estudo com mais cautela. O GPEX, que é o meu grupo de pesquisa, também trabalha a questão do emprego formal com mais cuidado. Né? A gente pode ver aí que o emprego, ou o vínculo formal do emprego, aquele com carteira assinada, com direitos de fato, também cresceu significativamente, principalmente, né, a partir do ano de 2000, eu diria a partir de 98, quando se colocou em xeque o plano real a partir da desvalorização ou do choque cambial que ocorreu em 1999, em janeiro de 1999. Eu estava em sala de aula nesse tempo. A taxa de desemprego, percebam que ela tem relações, não é contrário. Enquanto o emprego cresce, a taxa de desemprego cresce. E, evidentemente, não quer dizer que elas não possam caminhar em alguns momentos no mesmo sentido. Ora, vai depender da expansão da população economicamente ativa. Mas o fato é que, desde 2002, 2003, as regiões metropolitanas, e porque a gente só tem dados basicamente para as grandes regiões metropolitanas, as taxas de desemprego vêm declinando significativamente. Então, se a gente observar, em 2014, foi uma das taxas mais baixas da nossa história nos últimos 20 anos. Tá? 4,8. 2015, estamos voltando a ampliar as taxas de desemprego. Se fala hoje em aproximadamente 8%, 9%, tá certo? 10%. Mas mesmo que chegue a 10%, a gente pode dizer que vai estar bem abaixo do que nós tínhamos no final dos anos 90. Tá? A renda nominal domiciliar per capita também cresceu significativamente. Você tem um período de queda aí entre 99 e 2004, mas a partir de 2005 ela cresce significativamente, representando evidentemente mais renda dentro das famílias, ou na casa das famílias. O salário mínimo real, né, também cresceu. Há uma política explícita de ampliação do salário mínimo além dos níveis inflacionários. Essa é uma variável que no Brasil tem sido muito combatida, porque ela tem ameaçado, em grande parte, não vou dizer os lucros, mas os grandes lucros das corporações. Porque as corporações ganharam muito dinheiro no Brasil, tá? Tiveram muitos lucros entre os anos 90 e 2000. Só que o fato do trabalhador começar a ganhar um pouco mais, uma pequena esmola a mais, é como um caráter principiológico para a grande corporação inaceitável. É igual ao tráfico de droga que, se você não pagar, morre. Do mesmo jeito, para a grande corporação, o trabalhador ganhar mais salário, isso é um atentado ao próprio sistema. Então, houve um crescimento significativo do salário mínimo real, além da inflação. Vejam que, nesse gráfico anterior, esse crescimento
do salário mínimo real, não é, vai expressar uma participação maior dos salários no PIB. Tá? Ou seja, relativamente, os trabalhadores, que é quem recebe salário, né, o professor universitário também é trabalhador, nós somos assalariados, né, estamos recebendo, estamos tendo uma participação maior dentro daquele produto. Uma discussão tão velha quanto David Ricardo lá no início do século XIX. Ou seja, se esses trabalhadores, os salários, estão recebendo um pouco mais daquilo que foi produzido, ou, como diria o velho Marx, da mais-valia que foi produzido, em geral, e aí a turma da semiótica, né, que da linguagem, tem que trabalhar um pouco isso, as diversas correntes teóricas têm suas linguagens, seus idiomas, e muitas vezes um não compreende a linguagem do outro. Então, muitos alunos, muitas pessoas, né, às vezes vão criticar o pensamento marxiano, dizendo, mais-valia não existe. Não existe, meu amigo. Mais-valia nada mais é do que o valor agregado à economia, o produto líquido que foi criado num determinado período de tempo. E as pessoas não conseguem entender a similitude dos diversos e variados conceitos conforme as correntes de pensamento econômico. Então, o que assusta as grandes corporações é exatamente isso aqui. Ou seja, se os trabalhadores têm uma pequena parcela a mais nesse produto, a velha discussão ricardiana, é porque os capitalistas têm uma parcela a menos. Né? E isso relativamente falando. Né? Ou seja, quando a gente coloca isso no índice 100. Tá? Por quê? Os dois ampliaram absolutamente o seu volume de lucros e de salários. Tá certo? Ou seja, o produto interno cresceu e permitiu muito mais para as corporações e um pouco mais para a classe trabalhadora. Tá? É a autonomia e a liberdade plena? Evidentemente não. Mas esse aumento da participação dos salários provocou, junto com uma série de políticas públicas, lê aí, Bolsa Escola, Bolsa Família, não é, os benefícios previdenciários e uma série de outras políticas, que ocorresse esse declínio nas taxas de pobreza e de extremamente pobres no Brasil. Se no segunda metade dos anos 90 você tem aproximadamente 10% da população entre os extremamente pobres, isso se reduz a 4% em 2013. Dos pobres, que ocupavam um percentual de aproximadamente 24%, para aproximadamente 9%. Dentro de um contexto mais amplo, são significativas melhorias para a sociedade, em particular para a classe mais pobre. Se no ano 2015 nós entramos numa crise, numa recessão, e volta a crescer os pobres e os extremamente pobres, principalmente devido à taxa de desemprego que cresceu, não significa dizer, tá, como nos Facebooks das vidas, nas redes sociais a gente lê, que foi anulado no ano 2015 todos esses ganhos. Seria impossível pensar nisso, mesmo numa recessão como a que se aventura ter em 2015, na ordem de 2% negativo. Para quem viveu a grande recessão de 1990, onde o PIB caiu menos 4,5%, considerando que o mercado de trabalho era muito menor, que as taxas de desemprego eram muito maior, então o que acontece hoje em 2015 para a gente é café pequeno, ou seja, os mais velhos, que viveram aí pela inflação dos anos 80 e 90, que passaram pelas elevadas taxas de desemprego de 20, 25%, o que ocorre hoje nada mais é do que um simples marola, né, plagiando um sapo barbudo por aí, uma simples marola, que se for controlada por políticas econômicas sérias, que continuem mantendo o crescimento, tá, da renda da classe trabalhadora, que continuem mantendo as taxas de desemprego relativamente sob controle, nós não reverteremos os ganhos que nós tivemos. Né? Vale ressaltar
esse percentual de pobreza também está ligado à educação, né? Hoje, no último Enem, foram 7.700.000 jovens que fizeram o Enem. Tá? Reduziu um pouco, em relação a 2 anos, 3 anos atrás, que tinha chegado a quase 9 milhões, mas mesmo assim são 7 milhões de jovens querendo entrar na universidade, coisa improvável de ocorrer nos anos 90. Sem querer discutir, evidentemente, a qualidade, né? Todo e qualquer processo explosivo, expansivo, em grandes proporções, evidentemente, se implica numa queda de qualidade, como nós tão bem o conhecemos nas nossas universidades. Esse processo que eu venho falando, de queda do desemprego, de aumento dos salários mínimos, quando analisado a partir do coeficiente de Gini, que é exatamente um índice que mede a desigualdade de renda entre as camadas mais favorecidas e os trabalhadores, nos permitiu reduzir significativamente a desigualdade no Brasil. E o índice de Gini cai de aproximadamente 0,6, aí nos anos 90, para 0,5, para ser mais exato, 0,495 em 2013. Então, há um aumento da igualdade. Né? Por favor, leia-se, né, entre a classe trabalhadora e a classe média. Não vamos comparar a nossa elite, que é 1%, e que detém mais de 50% de toda a renda do sistema. Então, nós, trabalhadores, vamos estar muito longe e impossível chegar a uma igualdade plena. Mas o fato é que, entre os estratos, numa visão weberiana, nos estratos de classe média e de classe trabalhadora, ou como a gente conhece, os estratos E, D, C, você tem uma maior proximidade porque os estratos E e D melhoraram suas condições de vida. Eles agora podem fazer uma feirinha, já tem uma TV, uma antena parabólica, às vezes tem geladeira em casa, fruto de um consumo massivo. Tá? Cidadania não é consumo, mas o consumo é fundamental para dar ao indivíduo a possibilidade de sonhar com outra coisa. O velho Marx dizia que qualquer um tem que primeiro suprir as suas necessidades básicas, fisiológicas, para poder sonhar alguma coisa. Então a classe trabalhadora, conseguindo comer, conseguindo uma TV, conseguindo uma cama, uma geladeira, umas panelas, ele vai poder pensar em colocar filho na escola. Sem isso, sem um consumo básico daquilo que é essencial para a vida humana em comunidade, sociedade capitalista, você se furta até o direito de sonhar, de pensar algo mais. Aliado a essas políticas sociais, também teve uma política econômica que favoreceu, por exemplo, o controle da dívida externa bruta, que declinou significativamente, e ela declina porque o PIB cresce. Não é que a dívida não cresça, o volume da dívida vai continuar crescendo, só que o nosso produto interno bruto cresceu rapidamente, muito mais rápido do que o crescimento da dívida, implicando um peso sobre o PIB bem menor, como a gente pode ver no gráfico, nessas colunas da direita. Isso tudo aliado a uma produção física, industrial, agrícola e de serviços. Ou seja, a economia cresceu porque esses setores cresceram. O dado que eu trago aí é de produção física industrial. A gente conversava ontem, Fábio, Ângelo, houve ou não desindustrialização no Brasil? Houve ou não reprimarização? Observando explicitamente os dados da produção física industrial, a produção cresceu. Entre 95 e 2014, aproximadamente 40%. Só que esse crescimento de 40%, que em outro contexto poderia ser significativo, quando você observar o crescimento, por exemplo, do setor primário, que eu vou mostrar em outro gráfico, ele ainda foi muito pequeno. O que implica numa reprimarização relativa. Agora, foi ruim essa reprimarização? Se a gente observar por outro lado, ou seja, por lado de que essa reprimarização foi o crescimento do setor agrícola exportador que trouxe recursos para o país, não foi de todo ruim. Porque se não ocorresse a expansão tão rápida das commodities, do crescimento do agrobusiness, se a gente não tivesse isso,
a indústria também não teria crescido tanto. Resultado, nós não estaríamos falando de desindustrialização relativa, mas a situação econômica do país estava muito mais degradada. Tá? Então é aquela situação ruim com a reprimarização relativa, pior sem ela. Produção de petróleo, né? A Petrobras está quebrada. Oh, Jesus. Eu acho que eu vou comprar ela. Mesmo a produção de petróleo, né? O crescimento da produção. Isso tem impactos ambientais, isso tem impactos sociais. Tá? Quantos engenheiros, quantos técnicos na Petrobras, né, arrumaram emprego e passaram a ganhar 5, 6, 7, 8, 10 mil reais? Né? São novos estratos de classe média aí dentro. Agora, por que o petróleo cresce tanto? Não somente para gerar energia, mas também para fazer frente a essa produção automotiva. Dei uma olhada no crescimento médio quadrienal da venda de automóveis. Média 3,6 milhões de automóveis no último quadriênio. Tá? Isso é a média, porque teve um pico em 2012 de quase 4 milhões de automóveis vendidos em 2012. Então isso é um consumo elevadíssimo de petróleo. Mas os carros são flex, não tem problema, tanto o gás quanto a gasolina vem de petróleo. Ah, mas e o álcool? O álcool está sendo vendido para o exterior, porque o preço está mais lá na forma de açúcar ou mesmo na forma de álcool. Mas a produção agrícola também cresceu. Dei uma olhada na produção de grãos. A área utilizada não cresceu tão significativamente. Vocês observaram nesse gráfico, nessas colunas menores, a área cresceu aproximadamente 50%, mas a produção cresceu mais de 100%. E ainda se reclama dizendo que o brasileiro não tem produtividade, que a produtividade está em baixa. E culpa a classe trabalhadora da produtividade. Ou seja, você não produz muito porque você é improdutivo. Mas quem é que controla a produção dentro da corporação? Quem é que coloca o novo tear mecânico digitalizado de alto nível de produção? Não é o trabalhador, é o capitalista. Quem seleciona o trabalhador para dentro das corporações não é o próprio trabalhador, é o capitalista. Então, se ele está selecionando trabalhadores de baixa produtividade, é porque ele não está dando as condições para que essa produtividade também cresça. Ora, mas tem no Amazonas aí a taxa de desmatamento. A taxa declinou, não significa dizer que o desmatamento parou ou se reduziu. Quando a taxa cai, significa dizer que nós estamos derrubando menos árvores. Derrubava 1 milhão por dia, agora derruba só 500. Então o ritmo de desmatamento é menor, mas isso cria complicações ambientais de diversas ordens. Né? Agora, na nossa relação entre produtos básicos e produtos manufaturados, e aí está o gráfico das exportações, nos permite observar um paradoxo que é fundamental e que mostra o desenvolvimento ou não do país. A partir de 2009, os nossos manufaturados apresentam um nível de venda para o exterior abaixo dos básicos. A China já vinha provocando esse crescimento, comprando produtos básicos, principalmente commodities. Agora, é a partir desse período que nós não conseguimos mais penetrar com os nossos produtos manufaturados, porque você tem uma crise econômica que eclodiu em 2008 e que passa a afetar todos os outros países que antes compravam nossos produtos manufaturados, agora não compram mais. E olha que a maior parte dos nossos produtos manufaturados são semifaturados, ou seja, que o grau de tecnologia é relativamente pequeno. Não quer dizer que a gente não tenha produtos de alto nível de tecnologia. Exemplo, aviões. 4% de nossa produção industrial é de alto nível tecnológico. Tá certo? A Embraer é uma das responsáveis por isso. Vejamos aí a composição, né, entre os básicos, semifaturados e manufaturados. O que é que a gente pode perceber aí? Os básicos passam a crescer, a partir de 2008. Nós temos o declínio dos manufaturados, uma perda significativa, e também dos manufaturados.
ter uma perda mais significativa. Isso implica, sim, atraso tecnológico, significa que a nossa capacidade de produzir, ou pelo menos de montar equipamentos, máquinas e bens duráveis, tecnologicamente avançados, se reduziu significativamente. Isso é ruim para a economia. Por que é ruim para a economia? Porque a gente perde capacidade de competitividade do mundo e de atrair renda, recursos externos para a nossa economia. Esse é o gráfico que nos dá e que nos permite compreender um pouco o que é que acontece. Veja, a gente continua mais ou menos no mesmo parâmetro da alta tecnologia. Não mudou muito, com exceção de 2000 a 2003. Era um padrão dos anos 90 e vai continuar. Nós não temos grandes empresas que desenvolvem tecnologia capazes de vender para o mundo. Os produtos não industriais, as commodities, saltam significativamente. E a China é grande responsável por isso. De média e baixa tecnologia e de baixa tecnologia, tá certo? A gente também vem se reduzindo. Uma de média e alta tecnologia. Ou seja, nós estamos voltando à reprimarização. Mas ainda temos alta tecnologia. Nossa economia é extremamente heterogênea, tecnologicamente falando, e produtivamente também. Mas veja o balanço comercial da agricultura, a balança comercial da agricultura, que nós vendemos para fora. A partir de 2002, 2003, são saldos positivos. Imaginem se a gente pudesse contar com saldos desses na balança industrial, na parte da indústria. Nos manufaturados, nós teríamos um outro contexto. Agora, isso foi possível porque as relações entre China, Estados Unidos e Brasil se inverteram. Percebam que a nossa relação comercial com a China, por pior que seja, por mais que a gente compra produto chinês, não concordo com compra de produto chinês, não gosto, embora muitas vezes não tenha como escapar, ela ainda é positiva por causa das commodities, daqueles gráficos que eu mostrei um pouco antes. Mas nós conseguimos atrair no somatório mais recursos da China do que enviar para a própria China. Mas observe os Estados Unidos. Nós temos saldo devedor. Nós devemos mais aos Estados Unidos. Por quê? Compra de alta tecnologia. Então, o dinheiro que vem da China, a gente está remetendo para os Estados Unidos. Porque um é superavitário, mas o outro é deficitário. A nossa agricultura, olha, a produtividade em grãos, em quilo por hectare, é que nos permitiu não sofrer tanto. Não é? E a estratégia de multidiversificação, que foi tão combatida por alguns empresários no Brasil, traçada pelo governo Lula lá no início dos anos 2000, foi extremamente correta. Porque se não alterasse as suas parcerias, hoje a crise seria muito mais profunda e nós estaríamos muito mais endividados. Aqui só o exemplo das carnes, da cana-de-açúcar, e para tentar finalizar, que eu ainda tenho uns 2 ou 3 minutos, o que é que eu queria mostrar nesse dado? Você tem alguns elementos que promoveram, de fato, no médio e longo prazo, um desenvolvimento, uma melhoria das condições das classes trabalhadoras, mas isso vai criar impacto. Impacto no meio ambiente. Imagine cada ano, aproximadamente mais de 3 milhões de carros, o impacto que isso tem no meio ambiente. Agora, eu não trouxe aqui os dados, mas também cresceu muito o emprego de pessoas vinculadas à questão do meio ambiente, que estão preocupadas com o meio ambiente, com a socialização da nossa máquina urbana. E aí, Ângelo, no que se refere exatamente a essa penetração do Estado, a ação do Estado, ela é extremamente dialética. Eu hoje, cada vez menos, separo o Estado, o mercado e a sociedade. O que na realidade nós temos é uma sociedade civil, são as pessoas. E o Estado nada mais é do que um construto social para determinados grupos se apoderem em determinado momento para determinados fins. Então você tem hoje, dentro do nosso Estado, uma luta muito grande de capitalistas querendo utilizar os mecanismos que o Estado tem, como diria o velho Marx, o comitê executivo da classe burguesa, para si. Então há uma briga hoje muito grande pela esfera de poder, entre o grupo das construtoras, o grupo dos bancos, o grupo têxtil. Na minha análise, quem vem ganhando bem essa luta é o setor bancário, é o setor financeiro que vem controlando isso.
Tá? Não é à toa que a taxa de juros, a Selic, aumentou, né, provocando, e aí vem a discussão sobre a Dilma, né? Um aumento de 0,5 na Selic cria um impacto sobre a dívida pública brasileira muito grande. Tão grande que o que se corta dos investimentos e dos gastos sociais não consegue cobrir. Então, o déficit, né, a necessidade de ajuste foi uma provocação. Tá? Uma provocação em benefício de quem? Da nossa elite financeira, que não estava satisfeita com as baixas taxas de juros. Se a gente observar as taxas de juros nos últimos 20 anos, vinha em declínio, e estava totalmente satisfeito, que não permite uma lucratividade tão significativa. Então o governo aumenta a Selic, garante aos bancos alto volume de investimento. Imagine aí que as 20 mil famílias de brasileiros mais ricos detêm 80% da dívida pública do país, que está em 2 trilhões. Então imagine o que é 1% de 2 trilhões para 20 mil pessoas. Isso só dos juros, não é o montante da dívida. Então é um volume de recursos muito elevado que essas famílias ganham. Se ocorresse assim, lá em Mariana, ocorresse na família dessas 20 mil, o Brasil saía ganhando. Né? Se as 20 mil famílias mais ricas estivessem na frente daquela avalanche de lama, porque deixaríamos de pagar aproximadamente, né, 800 bilhões por ano somente que poderiam ser revertidos. Né? E esse público, essas famílias, não tem nenhuma preocupação social. Por isso que os circunfantas desses grupos financeiros vêm falando que precisamos, né, controlar o salário mínimo. Precisamos, como disse recentemente um economista do ISPER, aumentar o desemprego. Para controlar o quê? Para controlar a classe trabalhadora. Porque se a classe trabalhadora reduz aquele gráfico lá que eu mostrei a você da participação salarial, no momento em que o controle de salários reduz, no momento em que a gente reduz essa coluna, que é a participação dos salários no PIB, seja pelo não crescimento do salário, seja pela diminuição da classe trabalhadora, todo o extra vai para onde? Para a classe capitalista, que são os lucros. A sociedade se divide em capitalistas e trabalhadores recebem salários, capitalistas recebem lucro. O que não vai para salários, vai para lucros. Então é fundamental hoje, no ano 2015, 2016, né, que essa classe capitalista, principalmente a rentista, tá, promova controles salariais. Agora, o que é bom para um capitalista não necessariamente é bom para o outro. Tá? Vivem em conflito. Como é que se resolve? No momento que a indústria também se torna banco. Tá? O setor têxtil reclama, mas se você for atrás do grande setor têxtil, tem um banco por trás. Por quê? No que perde no setor têxtil, ganha no setor bancário. A velha máxima econômica. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Certo? Diversifique o seu investimento. E vão continuar brigando com certos discursos. Agora, o impacto ambiental, o impacto social, né, será sempre socializado, enquanto os lucros, né, serão privatizados. O que aconteceu na Vale agora não é porque foi privado ou foi público, mas foi uma opção dos gestores, tá certo? Em ampliar os seus lucros sem se preocupar com um duplo grau de segurança para as barreiras. E teria saído mais barato gastar 100 milhões, 200 milhões fazendo novas represas do que 1,5 milhão com indenização. Então eu fecho por aqui, né, e a gente abre depois, tem alguém que tem alguma pergunta, acho que não pode continuar discutindo. Obrigado.